Olá, pessoal! Entramos agora ao vivo com uma aula super incrível. Vamos falar sobre alinhamento postural com a nossa convidada queridíssima Isa Roncon, que é expert em alinhamento corporal. Você não pode perder. Vem com a gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né? Olá, Helva, boa noite. Que bom que você está aqui. Muito obrigada pela presença. Um prazer tê-la aqui. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que muitas pessoas, eu acho que, sei lá, posso falar que 90% da população sente dores nas costas, né? E a gente vai falar hoje sobre exatamente essa questão aí. Oi, Tati, tudo bem? A gente vai falar sobre essa questão aí das dores nas costas, né? E do alinhamento corporal, que é muito interessante, é uma coisa que às vezes não se fala tanto, né? E faz uma diferença muito grande na nossa relação com essas dores aí, né? Vai ser muito bacana. E vamos ver, eu estou aguardando a Isa a solicitação para participação e ela deve estar chegando aí. E hoje eu quero muitos corações e já estamos recebendo, isso é muito bom. Vamos compartilhar amor, vamos fazer o bem, né? E essa quarentena, como é que tá aí para vocês, hein? Isa já pediu para participar, vamos lá. Aguardando ela entrar, só um minutinho, tá, pessoal? E olha só, a Isa, querida, tudo Oi, Ana, jóia? tudo bem, querida? Quanto tempo, gente! É isso mesmo, linda como sempre. Que saudades, Saudades. obrigada, você também. Obrigada, querida. Saudades dos nossos cursos, dos nossos encontros São Paulo. Agora o Muito período não está bom. permitindo que a gente faça muita Agora, coisa, né? agora não tá tendo jeito, infelizmente, não é? Mas vai passar, vai passar. Já já a gente se Vai passar, já está quase passando, se Deus quiser, não é? tem, com certeza. Isa, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui comigo, com a gente, tá? É um assunto que eu Obrigada. considero extremamente importante, né? Pessoal, a Isa, ela é uma pessoa extremamente querida. Ela é assim, ela tem voz de mãe, voz de aconchego, sabe? Ela é uma coisa, é uma doçura de pessoa. Vocês vão adorar. Oi, Mária, tudo jóia? Que bom você estar aqui. Obrigada pela Beijo, presença. a limpeza é a Mária, olha lá, que gostoso, Mária. Obrigada, Então, pois linda. é. Isa, vou deixar você dar um oi pro pessoal, se apresentar aí, se você quiser falar de família, de trabalho, e aí a gente inicia direto no tema, tá bom? Tá joia. Agradeço muito e seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada, querida. Gratidão pelo convite, primeiramente. Foi a primeira oportunidade, assim, eu nunca fiz uma live antes, então está sendo muito interessante Olha mesmo, que né? chique, que honra! É a primeira vez que eu vim falar assim ao vivo com alguém. Eu acho, essa é uma das coisas que eu acho muito interessantes da internet, né? Você levar conteúdo para pessoas distantes e você leva conhecimento e acessa várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é muito, muito legal. Então, eu sou uma mulher que já experimentou muita atividade física na vida e eu, desde criança, gostei muito de me divertir com o corpo, eu sempre gostei de subir em árvore, eu sempre gostei de me movimentar muito, e aí eu acabei indo para a nossa área, que é ser um profissional de educação física. Sou casada há 30 anos, praticamente, quase 30 anos. Ó, parabéns! Na minha vida eu gosto de todas as coisas assim duradouras, sabe? Eu gosto dessa coisa assim, eu gosto as pessoas que trabalham à minha volta, eu gosto das relações serem sólidas. Eu tenho uma filha que tem 28 anos e agora eu tenho um neto
de 3 Lindo, meses. lindo, lindo. É uma plenitude. Então, eu estou entendendo que esse é amor de vó a partir de agora, entendeu? E assim, dentro dessa jornada de educação física, assim, são 35 anos já de formada, eu já fiz tanta coisa, menina, já participei de tanta coisa, já me movimentei tanto aí por essa área, né? Trabalhando muito com a arte do movimento. E assim, tem tanta experiência que eu falei assim, a hora que você me perguntou sobre o que a gente vai falar, eu disse, não, vamos falar sobre Verdade. de dor das pessoas, sobre alinhamento, que é uma coisa legal. É porque Aham. assim, quando a gente fala de alinhamento, o alinhamento envolve tantas outras coisas, né? Não é só em relação à postura, é um alinhamento que você tem na sua vida, né? Quando você fala de postura, é uma postura de vida, não é só uma postura E, aqui, como que você faz, como se você se relaciona. Então, assim, eu achei bem interessante você querer trazer essa conversa. Assim, então, vamos deixar. Eu sou formada em educação física todo esse tempo, nesse meio tempo fiz cursos na área de GDS, que é uma área mais voltada para as cadeias musculares, fiz trabalhos meio voltado para a linha do RPG também, só que é o SGA, que é a linha da educação física, é, muitas formações para conhecer mais sobre a dinâmica de consciência corporal, formei em Pilates, em yoga terapia, uhum. enfim. Aí gestão, aí a gente mudou um pouco, É, né? Fomos para a área então, de é gestão. E aí, estamos aí na área, trabalhando, e excelente, agora com essa muito bom. novidade da pandemia, que está É, fazendo a gente rever nossos conceitos, o que nós vamos fazer da já. vida, né? Porque assim, Uhum. veio para chacoalhar todo mundo e para a gente voltar-se ao básico, voltar ao essencial. Então, acho que isso tem sido Isso. bem interessante, sabe? Acho que na vida de todo mundo há essa possibilidade da gente voltar ao essencial. É um reencontro com a gente mesma, né? Sim, é muito interessante isso. Nós somos no planeta mais de 8 bilhões de pessoas, então o impacto que essa parada, né, está sendo na vida de todo mundo. Então, faz muita diferença. Como é que era? Não tem mais o era, né? E cada um tem uma reação diante desse momento, Isso. dessa situação, É, e todos isso. estamos sem saber como lidar muito bem com isso. Acho que é um aprendizado Estamos para todo mundo. aprendendo. É como se Isso. falassem para a gente assim, para aí, vamos recomeçar do zero e vamos ver como Isso. é que as coisas É vão isso mesmo. ficar, né? É, Então, um acho isso recomeço. um recomeço. Então, é Oi, isso aí. Jô, querida. Beijo para você. Gracinha. Jô! Ai, os nossos amores estão por aí, que lindo. É, então, pois é. Pessoal, olha só. Antes da gente entrar logo no assunto, né, que é o tema principal, mas a gente vai caminhar por aí. A gente não vai ficar só no alinhamento, não, porque tem muito conhecimento aí nessa mente para dividir com a gente, né? Primeiro, eu quero desejar muita luz e muita paz para todos vocês, seus familiares, tá bom? Eu acho que é o que a gente mais precisa, sempre, sempre, independente de pandemia, né? Eu quero te convidar para, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que você clique no link da bio e aí você será direcionado para os nossos canais, tá bom? Lá no YouTube a gente tem vídeos gravados desde o mês de janeiro, então são 2 aulas por semana, muito conteúdo, muito bacana, muitas pessoas assim excepcionais, como a nossa querida convidada de hoje, né? Então, vamos lá, certo? É, cuidando aí dessa questão das dores, né? E, então, Isa, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu gosto muito também de atividade física, né? De todos os tipos, e adoro, já fiz yoga também, pilates, amo, né? É, então, assim, você me contou um pouco de coisa aí que eu nem sabia que você já tinha feito. Então, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa paixão sua, né? Que é aí esse alinhamento corporal. É, por que que isso veio e como que isso funciona na sua vida? Na verdade, dentro dessa minha jornada dentro da área de educação física, eu passei por
primeiro eu fui assim, eu era atleta e eu quis entrar na educação física porque eu tinha uma paixão pelo voleibol e pela educação física escolar. Então, quando eu fiz educação física, meu objetivo era esse. Eu queria trabalhar em escolas e botar a Tá. molecada em ação. Eu queria trabalhar com Aham, esportes, legal. com competitividade, aquela coisa de levar a molecada para a escola e tirar essa molecada de caminhos obscuros. Esse foi meu Certo. objetivo inicial. Mas Aham. eu não consegui passar na prova, menina. Eu fui reprovada. Putz, eu fiquei tão Ah, não chateada. acredito. E só passou na prova as pessoas que não tinham a habilidade dos professores. Eles estavam querendo pessoas que trabalhassem muito mais outras atividades escolares e não o esporte. Acabei ficando de fora Ah, e fui buscar meu caminho na área de academias. Então, a minha jornada aham. começou aí. E eu fui passando por aquela época da ginástica aeróbica, as Sim. danças, os campeonatos. Eu participei de ginastrada, participei de, enfim, trabalhei Aham. muito com ginástica localizada, depois trabalhei muito com essa ginástica aeróbica, trabalhei muito com alongamento. Conforme eu fui trabalhando com É, alongamento, eu fui trabalhando com consciência corporal. E aí surgiu a sim. oportunidade de trabalhar com alunos individualmente. Não existia o personal trainer na época, e eu fui uma das pioneiras nisso, sem saber que estava sendo, porque me surgiu essa oportunidade. As pessoas começaram a me procurar para fazer um trabalho mais individualizado. E aí eu É. comecei, porque eram pessoas que estavam com problemas de flexibilidade. Como eu estava trabalhando com alongamento, eu comecei a buscar mais conhecimento nessa área. E foi onde eu fui buscar pelo SGA, por técnicas de relaxamento e alongamento. E tudo isso era por problemas posturais. As pessoas que vinham me procurar eram mães de adolescentes que estavam com problemas, com dores, dor de crescimento, dor por má postura. Então essa foi a primeira ação que foi me Olha só, trazendo. eu tive dor de crescimento. Eu As não sabia pessoas que você têm, trabalhava com isso também. e bebê também tem, né? Todos na fase de crescimento sentem a dor do crescimento. Então Nossa, eu cheguei a comecei, desmaiar de dor já. você teve dor também brava de travar a coluna, né, Intensa. Adri? Eu lembro Não, dessa. não, mas eu falo dor de crescimento, Sei, né? É, você mas da coluna, lembra sim. disso? Você lembra de ter tido? Eu não lembro. Eu devo ter tido, mas eu não lembro que eu tive essa dor, não, porque Eu lembro. mas eu praticava muito esporte, então eu não sabia de onde vinha essa minha dor, né? Provavelmente eu misturava Aham. coisas aí. E aí É, foi onde eu comecei a me interessar mais pelo alinhamento e o quanto a falta de alinhamento trazia problema para a vida das pessoas. Então, assim, o alinhamento, ele tem muito a ver, porque assim, não existe uma postura correta, né? Existe a postura ideal. Você tem que ter é. os seus segmentos corporais. A gente pega um padrão, que seria a linha da gravidade. Então, eu estou com uma caneta aqui, você tem um padrão de linha, e aí você tem as curvas da coluna, você tem os eixos corporais, mas a gente às vezes acha que está com um problema assim na cervical, porque tem dor na cervical e o problema é na coluna, e às vezes é seu pé. Seu pé você pisa torto, ou você torceu o seu tornozelo e ficou muito tempo de bota, aí você começa a sentir uma dor. Às vezes pode ser um problema de mordida, você tem o maxilar desajustado e você precisa ir ao dentista para corrigir isso. Às vezes o problema é visual, você tem os olhos com focos diferenciados e você, por conta disso, você tem um desequilíbrio na sua estrutura corporal também. Pode ser vestibular, porque o labirinto, ele também pode causar isso, e tem muitas pessoas que têm um problema com as pedras de cálcio no labirinto. Não sei se você já ouviu falar isso. E a pessoa tem aquela vertigem, e se você faz as manobras que recoloca essas pedras de cálcio no local, Sim, já vi falar. ela vai se ajustando e a pessoa melhora muito, e ela para de ter Você essa trabalha com isso também, então? Oi? Você trabalha com essa questão de labirintite Não, eu também? não faço, eu Ah, tá. indico, tem os médicos que fazem as É. manobras, né? Tem a especialidade que Eu já fiz um tratamento, é sensacional. Nossa, graças a é, Deus nunca mais tive. Eu tive uma crise é bem horrorosa. interessante também. Então, quando você fala de alinhamento de postura, tem várias nuances aí que a gente tem que pensar. O sistema nervoso central, o músculo esquelético. E, geralmente, o
o que acontece num problema com falta de alinhamento? É uma falta de força muscular, então alguns Uhum. músculos que estão enfraquecidos, geralmente o tronco está com a musculatura muito enfraquecida e o abdômen. Então, assim, a gente também vê muito problema na lombar quando o quadril também está desajustado. Então, um bom trabalho de flexibilidade, de força, um trabalho no quadril. Na verdade, a gente tem que trabalhar o corpo como um todo, com bastante Gente, equilíbrio. eu estou Aí, impressionada. várias técnicas que te auxiliam e ajudam a fazer isso. Mas o que é muito interessante, Abby, é que assim, você vê desde crianças já hoje com um padrão de muito má postura. O celular hoje é um grande Demais, né? complicador, né, das pessoas terem problemas de posturais, principalmente porque ele faz com que você projete a sua cabeça muito à frente, a altura do computador, as pessoas ficam muito tempo sentadas hoje. E assim, como você está sentada agora? A gente tem que se sentar apoiada nos isquios. Os isquios são aqueles dois ossinhos do quadril. Então, se você não está lá Verdade. bem apoiado e sentado em cima dele, sinto muito, você não vai ter uma boa postura. Então, o que a gente. Ah, Clarissa também entrou aí. Clarissa, Clarissa, beijo para O você. Arthur também entrou, meu sobrinho. Então, Aham. quando você se senta, o hábito de sentar, a gente já senta. Sabe o sentar com o controle remoto na mão, que a gente vai lá para trás assim? Então, Sim, sim. É o que todo mundo quanto que a faz, né? gente não senta assim? Ou senta de perna cruzada. Ou Aham. manter essa postura ereta o tempo inteiro cansa realmente as costas. Por isso que É, você tem que ter atividade física no sentido não de atividade física, qualquer coisa é atividade física. Você tomar um copo d'água é uma atividade física, não é isso. Mas é você ter movimentos, fazer um programa de atividades onde você tenha uma sequência, né? Que você tenha uma disciplina de fazer. Isso com certeza vai fazer diferença. Hoje eu estava ouvindo o Márcio Atala falar, não sei se você sim. chegou a ver, hoje ele Não, deu hoje uma não. palestra, ele falou para o CREF hoje, e ele estava Ah, falando sobre o sedentarismo. Ele está fazendo um trabalho bem bonito e de política pública, sabe, de saúde pública. E ele falando a respeito de o quanto o sedentarismo tem sido o grande mal da nossa sociedade e os pilares. Quais são os pilares que vão nos ajudar? Infelizmente, né, as pessoas não curtem muito, mas elas vão precisar se movimentar. Nós somos muito sedentários no país hoje e a gente sabe que movimentar-se, o trabalho com o exercício físico, ele vai aumentar, inclusive, a sua imunidade. E você sabe que hoje a imunidade é uma coisa importante para todo mundo. Então, muito. assim, o sedentarismo é um grande mal para a gente, o tabagismo é um grande fator de risco, alimentação, né, de como as pessoas estão se nutrindo. Depois a gente pode falar até um pouco mais sobre isso. Uma coisa que eu achei muito legal e que eu acho que a gente podia falar também isso eu trabalho muito no yoga, que é o enfrentamento do estresse. Não é o estresse, é Ah, o enfrentamento. Porque às vezes sim. a situação de estresse é igual para nós duas, mas cada uma de É, nós cada vai um trabalhar reage de com uma uma maneira, né? ferramenta para reagir, É. sabe? E a outra situação é o sono, né? Então, se uma pessoa não dorme Sim, bem, ela também não vai conseguir manter um hábito saudável de se manter ativo e ela vai ter aham. uma qualidade de sono muito ruim, e isso vai fazer com que ela não tenha também uma boa postura. Isso vai levá-la a ter um déficit aí no corpo dela de energia, e isso vai acabar diminuindo a boa postura dela. E quem não tem uma boa postura, desculpem, mas vão desenvolver dor. Infelizmente, É, vão desenvolver as é. dores. Pessoal, olha só para vocês verem quanta informação. Eu assim, acho que eu não consegui nem assimilar tudo ainda. Porque é o pé, E é eu falo tudo. muito, então E aí seria começa com o pé, a torção no pé, e aí, de repente, também o sono, né? Então, eu quero que vocês fiquem atentos, porque a gente fala muito sobre essas coisas assim separadamente, né? E agora, você está vendo, está ouvindo,
uma situação de que você tem que prestar atenção no seu todo. Porque começando de uma torção no pé que a gente fala, ah, isso não é nada não, né? E isso pode te causar outros problemas depois. Então, essa é a importância de você se cuidar realmente, né, Isa? Sim. E olhar, né? Porque pode, ah, não tá doendo nada, não vou olhar, mas isso pode gerar problemas futuros que podem ser piores do que só essa torção, né? Isa, eu queria que você falasse um pouquinho em relação, porque a gente vê muitas pessoas mesmo, assim, que eu acho que é um tema bem falado mesmo, essa questão de dores nas costas. E principalmente, né, porque você colocou aí a questão do assentar para ver televisão, maneira de assentar e tal, e que a gente acaba não ficando mesmo, né? É comum, né? A gente parece que chega e se entrega para o sofá, né? E aí eu queria que você falasse, assim, se tem alguma indicação, alguma maneira certa de tratar isso? O que que você aconselharia a pessoa a fazer em termos, por exemplo, falando agora desse alinhamento postural, desse controle, né, de dores nas costas, principalmente, né? Que você falasse um pouquinho aí, porque você tem tanta experiência em tantas modalidades, né? Então fala aí um pouquinho para nós disso tudo aí. Olha, você sabe que o meu marido acabou de entrar, foi bom ele entrar, sabe? Porque Fernando? o Fernando está em Londrina, foi buscar meu netinho que mora Ah, com ele. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Que honra. Conseguiu entrar. Então, assim, você, pelo que a gente vem conversando, você já conseguiu perceber que não dá para você cuidar só da dor, né? Aham. A gente tem que cuidar de um todo, a gente tem que cuidar do corpo como um todo. Então, assim, cuidar de como você se alimenta, do que você se nutre, cuidar de como você dorme, do exercício, do enfrentamento, se você fuma, se você bebe, então são várias coisas que a gente tem que cuidar. Primeiro, Sim. a gente tem que cuidar. Segundo, adquirir um bom e novo hábito. Porque você fala assim, ah, a dor nas costas vai voltar. Eu vou trabalhar, eu vou cuidar da dor nas costas, eu vou fazer um tratamento com fisioterapia, com yoga, com pilates, eu vou fazer eu vou tomar remédio. Eu saí do quadro de dor, eu tô ótimo. Se eu não criar um hábito de continuar, de fazer com que a minha vida se torne ativa, eu vou voltar a ter dor. Hoje, ou Uhum. amanhã, ou depois de amanhã, eu vou voltar a ter dor. Então, assim, o que você precisa fazer é mudar o seu estilo de vida. E como é que a gente pode mudar o estilo de vida? Colocando nem que seja 10 minutinhos no seu dia. 10, começa com 10, aumenta para 20, aumenta para 30, porque quando você começa a fazer 30 minutos, 3 vezes por semana, ou 30 minutos, que o ideal seria diariamente, você não vai ser sedentário. E você não sendo sedentário, você já vai melhorar muito. Mas se você já faz, se você já pratica, como eu posso melhorar? Uma das coisas que você pode fazer é quando você acorda de manhã, primeiro, espreguiçar-se na cama. Dar um Isso eu tempo aprendi. para você acordar, passou pela dor, aprende, né? Então, É primeiro isso você mesmo. precisa espreguiçar. Outra coisa muito importante é, enquanto você ainda está deitado na sua cama, de barriga para cima, né, decúbito dorsal, você abraça o É. seu joelho, traz o joelho na direção do peito e fica um pouquinho com o joelho abraçado. Perna direita abraçada, perna esquerda estendida. Depois você troca, abraça a perna esquerda, alonga a perna direita. E você faz isso umas 10 vezes, 5 em cada perna. Acho que a Paty entrou, uma amiga. Oi, Paty, querida. Abraça as duas pernas depois e fica um tempo com ela abraçada. Porque o que acontece quando você faz isso? Você alonga as suas costas. Porque tem gente que dorme de bruços, tem gente que dorme torto de lado, cada um dorme de um jeito. E quando você está dormindo, você não É. tem muito controle sobre isso. Então, a primeira coisa que você deve fazer é cuidar disso quando você está, antes de você pôr os seus pés no chão. Para levantar da cama, vira de lado, não levanta
subindo o tronco, fazendo um abdominal. Vira de lado. Faço isso todos os dias também, Clarissa. Apoia, ah lá, que linda. Apoia a É, mão no colchão, empurra você para cima e aí você se senta antes de você se levantar. E observa que quando a gente, é muito importante a gente fazer agachamento. Eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, que o cara falou assim: "Ah, você não faz nada, você não consegue fazer nada como criar um novo hábito, sabe? Então, o que que você faz todo dia quando você acorda? Todo dia, o que que você faz? Eu tomo banho. Ah, tá. Então, no banheiro, você vai sentar e levantar, você vai fazer agachamento. No seu vaso sanitário, tampa lá e você vai fazer. Começa aí com 10 agachamentos e vai. Por 3 meses, a pessoa teve que fazer isso. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ganhou volume de coxa, perdeu olha, circunferência abdominal, porque ao final de 3 meses, é... Clarice, no final de 3 meses, ela estava fazendo 80 agachamentos. Ela conseguia fazer 80 olha agachamentos. só. Então, assim, o Aham. quanto isso melhorou a vida dela? Ah, eu não consigo fazer nada. Olha, introduziu um hábito na vida dela, É, um simples agachamento que mudou a vida dela. Então, por que que a gente tem que inserir um hábito bom na vida? Porque ele vai te levar a outros. Porque assim, você fala assim, ah, eu vou começar então pela alimentação. Segunda eu começo. Na outra segunda eu começo. E, sempre na é outra... e assim segunda. vai. De segunda em segunda a gente nunca começa. É, Então, é, essa mudança de você fazer uma atividade, pode ser uma caminhada, e você ir aumentando esse tanto de caminhada que você faz todo dia, pode ser agachamento, pode ser. Olha, você pode criar uma série de possibilidades. E o que é importante, Adri? A pessoa gostar daquilo que ela está fazendo. Porque se ela não gostar da atividade, ela vai acabar eu falo isso desistindo. sempre. Então é importante fazer coisas que a pessoa gosta, o que ela curte. Então tem gente que curte nadar, vai nadar. Tem gente que É, gosta de caminhar, andar de bicicleta. Tem tanta coisa que você pode fazer, luta. Ah, mas a é. minha coluna não permite que eu lute, mas permite que você caminhe. Caminhar todo mundo pode. Nós temos uma máquina. Agora eu vou te cortar um pouquinho, Isa. Pode cortar, sim. É, não, é porque quando você falou da coluna, né? A coluna não me permite, né, Isa? Eu tenho 5 hérnias na coluna. E com fortalecimento, graças a Deus, eu faço tudo, né? Sim. Então, muitas pessoas, às vezes, elas escoram, né, nesse problema de coluna, no problema de joelho, e Desculpas. esquece, né? Exatamente. E esquece que precisa fazer um fortalecimento, fazer um alongamento, né? Porque só assim que vai ter uma vida mais saudável, senão vai ficar dependente, né? De outras Sim, pessoas aí pro resto da vida, né? sim. E você Mas é tem isso que eu queria falar. muito bem. E outra, você foi uma pessoa que passou realmente pela dor. Oi, Paty, querida, mais uma aluna linda entrando aí. Quando todas as atividades, quando elas são bem orientadas, você pode fazer, não tem problema. A Clarissa colocou musculação, é excelente, porque você está Sim, fortalecendo e exatamente. precisa fortalecer a É, musculatura, porque a musculatura precisa ter equilíbrio, você tem que ter um tônus bom, forte, você tem que ter força. Nós precisamos da força para ir para a vida, senão isso, a gente vai para o outro lado. A vida exatamente. nos remete a esse fluxo. A gente precisa ter alegria, a gente precisa ter energia. E se você não faz um fortalecimento muscular, a gente que já está numa fase mais avançada da vida sabe que começa a ter os problemas. E a força é importante para todo mundo. Então, assim, Muito. o equilíbrio, força, flexibilidade, mobilidade articular, consciência corporal, tudo isso é muito importante. E aí tem tantas opções. Você tem a musculação, você tem treinamento funcional, você tem as águas, você tem pilates, yoga, o RPG, você tem tantas possibilidades, Muita coisa, tantas muito. É. possibilidades, os E o que eu esportes. falo sempre, né, Isa, é que a gente, hoje, a população, ela vai ficar mais idosa mesmo, né? Então, se a pessoa não começa a se cuidar e deixa para se cuidar só a hora que estiver lá com seus 70, aí ela já vai estar mais sofrida, né? Adri, em 2035 nós já seremos um país idoso. Em 2035, falta só 15 Pois anos. é. Então, Eu vou né? estar no meu Exatamente. 70. E aí,
não é só isso que vai estar acontecendo. A gente vai ter muito menos gente trabalhando, com muito mais gente recebendo aposentadoria. Nós vamos criar um caos. Se a gente não tiver saúde, então você Isso. precisa ter saúde, porque nós não vamos ter dinheiro para tudo isso, entendeu? As É, políticas exatamente. públicas não vão nos cuidar, então a gente precisa se Aham. cuidar. E nós, como profissionais de educação física, precisamos cuidar das pessoas. Então, assim, não é só uma atividade, não é só ir para a academia ou não ir, ou não é para fazer a natação ou não fazer, é tudo, tudo você pode. Então, assim, se Exatamente. você não tem condição financeira, você tem a rua, que você pode fazer tanta coisa. Vai trabalhar É. a pé, vai trabalhar de bicicleta, sabe? Vai, use o nosso organismo, Essa é uma história, máquina perfeita, a gente tem que usar. isso, essa história de falar que não tem tempo, né, Isa, que a maioria das pessoas falam isso, né? E aí eu costumo falar sempre, você não tem tempo para você, mas para os outros tem. E Sim. aí quem cuida de você é do dia de amanhã, não é? Então é preciso se cuidar. Não, nós não temos outra opção, não é verdade? Sim, e uma coisa que é bem interessante é que, assim, quando você começa esse novo hábito, quando você começa a fazer uma atividade física, você começa a ver os resultados dela logo. E o bem-estar, toda essa sensação, porque os hormônios que vão vindo e limpando todo esse cortisol, esses hormônios do mal aí, do estresse, a atividade física faz essa parte, né? Ela vem para É, ajudar e isso. auxiliar a você colocar os hormônios do bem para dentro do teu corpo e a sensação vai vir. Você vai melhorar a qualidade do teu sono, é a primeira coisa que você melhora. Você melhora teu humor, a tua comunicação, a sua vontade de viver. A gente agora em setembro já tem aquela mês da prevenção, né? Do setembro amarelo Sim, aí, que é. nós temos problemas enormes com o suicídio, né? E 50 a 60% das pessoas que morreram de suicídio não tiveram acesso a um tratamento, fazer uma consulta num psiquiatra, num psicólogo. Então, assim, É. fala, isso é uma coisa que a atividade física também ajuda a regular. Então, Isso, a pessoa, quando ela exatamente. coloca o corpo dela em movimento, tudo aquilo que vai levando para o contrário, né, para a depressão, que ela vai ficando Aham, negativa, que ela vai só entrando naquela. É a mente, né, que vai. Então, quando você usa isso. o corpo arranca você dessa situação mental e ajuda É. você nesse processo. Então, aí vem de novo os hormônios do bem, porque que nem eu trabalho com yoga. O yoga ele tem as posturas psicofísicas, né? Elas trabalham Uhum, essas posturas elas vão entrando nesses campos energéticos que são os nossos hormônios. Então elas vão trazendo equilíbrio. As aulas de yoga elas têm uma sequência de posturas e de movimentos que vão fazendo com que a pessoa vai acordando esse corpo, vai trabalhando tanto a força quanto a flexibilidade. E outra coisa que é muito legal quando você faz um trabalho de yoga, que foi assim, de tudo que eu fiz já de atividades na minha vida, foi a que mais me conquistou. Primeiro ela me conquistou porque eu fui fazer a Iyengar, e a Iyengar é um tipo de yoga que trabalha com alinhamento e manutenção de ah, postura. E aí, quando eu certo. fui para lá, eu fui vendo que o objetivo dessa prática é ir te levando para um estado mais meditativo, porque quando você está fazendo a prática, você tem que obedecer os comandos de voz do professor que está lhe guiando. Então, você não fica na sua mente, você fica no corpo. E aí você para de ficar pensando no que você tem que fazer depois, no que você tinha que ter feito antes e não fez. Você não dá tempo de você fazer É, isso, porque a minha mente, na hora que eu estou conduzindo a aula, ela vai te levando para esse lugar. E aí ela vai chegando é, até o final da aula, onde ela vai tentar entrar em contato cada vez mais com esse silêncio interno. E você, com isso, equilibra seu. Porque a respiração também é um complicador na postura. Quando a gente estava falando de alinhamento postural, se você não aham, respira bem, você também não consegue manter uma boa postura, porque a ventilação, essa capacidade do pulmão de inspirar e expirar e o diafragma vai trazer complicações para a postura também. Então, por que eu me apaixonei por yoga? Porque ele vai fazendo todas essas funções e no final da aula você percebe, você tem a sensação, você
tem essa percepção aumentada de que você fez algo diferente por você e você já se sente melhor. Na primeira aula você já se sente melhor. Então, assim, eu tô falando dessa porque eu amo. É uma atividade que eu Sim, amo. claro. Tem tantas Aham. outras, tantas coisas que a gente pode fazer que você precisa encontrar o equilíbrio. De qualquer forma, nós precisamos nos movimentar. O nosso corpo é uma máquina perfeita, locomotora, e se a gente não usar esses órgãos todos, não colocar eles em função, eles vão, eles vão nos dar trabalho. A gente vai pagar um preço. O problema, né, Isa, é que eu falo, a questão do sedentarismo, né, acho que se não a que mais mata, está entre as que mais matam, né? Então, é algo que às vezes as pessoas não levam isso a sério. E realmente morre muita gente por causa disso. Por que não faz atividade física? Não é só por isso, mas é justamente A porque a sua atividade física, internet. ela muda, né? Ela muda o organismo, ou muda a mente, como você falou, né? Através dessa produção de substâncias aí, de hormônios do bem, né? Então, as pessoas precisam se atentar a isso. E outra coisa que eu acho muito importante, que é o que você falou aí agora, é essa questão de mente, né? Porque é muito nítido, do meu ponto de vista, e com certeza do seu também, a pessoa que entra para fazer uma aula, que seja de yoga, que seja na academia, que seja até de musculação, ela entra, às vezes, sisuda, né? E ela já sai diferente, com um ar diferente, com energia, com um sorriso diferente, né? Então, por isso a importância de se levar a sério realmente essa questão aí, né? E voltando aqui um pouquinho naquela questão do alinhamento postural, o seu trabalho de alinhamento postural, ele é com a palpação ou ele é basicamente através de exercícios? Quando eu trabalhava com GDS, eu fazia um trabalho onde era muito mão. Hoje não. Hoje são as posturas do yoga mesmo que eu trabalho. Ah, sim, E certo. tanto com as posturas de yoga terapia, que aí é uma postura mais passiva, yoga restaurativa, ou eu trabalho com essas posturas do Iyengar Yoga, que é uma postura do Hatha Yoga e que ele tem um formato diferenciado porque ele usa os props. Props são blocos, cintos, almofadas, Ah, cadeira. A gente tem as curuntas, que são umas cintas que penduram e o pessoal fica de ponta cabeça. É uma delícia, descomprime a coluna. É muito, muito bom. ai, que delícia. Então, Aham, assim, hoje eu faço um trabalho muito mais onde o próprio aluno vai desenvolver as qualidades onde ele precisa transformar. Ele vai desenvolver a consciência da musculatura que ele precisa alinhar. E é muito interessante que você passa a ter, além da consciência, você começa a desenvolver assim, eu quero melhorar essa postura, eu quero fazê-la melhor, porque você quando começa, eu posso fazer uma pessoa no início, tá iniciando uma prática com uma pessoa que já sabe, a pessoa que já sabe, ela que já tem um tempo de prática, ela vai evoluindo na prática dela, enquanto o iniciante também vai evoluindo na dele. Sabe? Então, sim, às vezes aham, acontece numa aula, porque é difícil, ainda mais nesse período que a gente está agora, pós-pandemia, você conseguir ter várias aulas, você tem que pôr poucas pessoas na sala, então é tudo muito isso. delicado, e você tem que cuidar do É, distanciamento, tem todos os cuidados que a gente tem que ter. Então, você coloca, é, às vezes, eu tenho uma pessoa iniciante e uma pessoa que já fazia prática, e elas cada um no seu tapete, cada um dentro do seu ritmo, cada um dentro da, do- da, da sua evolução dentro daquele exercício, consegue fazer. Então, mas a pessoa tem que ter o domínio da prática, entendeu? Ela tem que pôr a certo. mão na massa. Eu costumo falar que não adianta, a massagem ajuda. É uma delícia você receber massagem. A massagem É, tem vários benefícios, mas não o sim, de tirar a sua dor. Porque certo. eu falo que isso você tem que construir de dentro para fora. Ninguém vai conseguir te dar músculo se você não puser a mão na massa. Não dá para fazer. Pois é. Paga 10 abdominais aí para mim, por favor. Não dá. Você tem que fazer.
entendeu? Bota a É, mão na massa e é. não reclama. Então, assim, você falou uma coisa que é muito interessante, que a pessoa entra de um jeito e sai de outro. Adri, o corpo é o caminho. Por quê? É. Porque a mente faz o quê? A mente, ou ela critica, julga, condena, ou ela quer se sobressair, ela quer. A mente faz isso com a gente. Ou ela também É. te leva para o passado ou para o futuro. A mente não fica, a mente nunca Ela está viaja, né? no presente, ela só está viajando. Então, o yoga é um dos canais que fazem você viver o presente, eles trazem você para o aqui e agora. Então, por que que a pessoa sai sorrindo? Porque ela entra um pouco no corpo. O corpo é o que é o nosso veículo, é ele que nos mantém presentes aqui e agora. Então, quando a gente Uhum. consegue ficar mais corporificado, quando você consegue se aterrar mais, você tem é, essa capacidade. E aí, quando você consegue e se permite ficar no corpo, você se sente muito bem. Então, você começa a sentir como está o seu corpo, você percebe como você está respirando. Oi, Ilzi, minha querida outra amiga que entrou aqui agora. Você Uhum. percebe como você respira, porque assim, ó, quantos anos você tem? Eu pergunto para a pessoa, você tem todos esses anos que você respira, você sabe como você respira? Você não sabe, você nunca prestou atenção em como você respira. É Então, tem verdade. gente que nunca viu, nunca parou para pensar como ela respira. Existem os pranayamas no yoga, que são os exercícios respiratórios, que você põe um ritmo na respiração para você melhorar a sua capacidade respiratória. Então, todo esse trabalho vai fazendo com que você consiga meditar. Então, a meditação não é aquela coisa que você fala assim, ai, não vou pensar. Para poucos isso, né? É que você no estado meditativo, que você vai conseguindo esse silêncio É interior, prática, né? você vai praticando assim como você ganha um bíceps, quando você melhora o Isso. seu abdômen, Uhum. é a mesma coisa, você É. tem que fazer a prática. Então, essa questão Uhum. da gente conseguir ficar nesse silêncio, porque o objetivo do yoga é te levar para isso mesmo, para um estado meditativo. Agora, você acha que Uhum. sentar, ficar com as pernas cruzadas, Uhum. um tempo meditando é fácil? Você tem que ter um baita de um corpo, você tem que ter um corpo Verdade. forte. Não é Sim. fácil. Você falou assim para mim, como é que eu melhoro? Quais são os exercícios que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar minha dor? Saindo do sedentarismo número um, e fazendo É. aquelas coisas básicas de ganhar um novo Uhum. hábito, abraçar o corpo antes, espreguiçar na cama. E quando você se senta, ao sentar-se na frente de uma televisão para ver um vídeo, sei lá, que você gosta de um filme, assiste a sua série, senta com as pernas em X, senta com a perna cruzada, senta com a perna assim, ó, de borboletinha, sabe? Sola do pé com sola do pé. Você tem que começar a usar mais o seu corpo, que nem os indianos. Você não vê o indiano sentado em cadeira, eles sentam no chão, né? Eles sentam em bancos, mas eles É. cruzam a perna. Eles não fazem, eles não ficam como a gente, amontoado. Sim. Eles têm uma liberdade muito grande no Nós quadril. temos uma cultura muito estranha em relação a isso, né? É a cultura de se jogar no sofá ou na cama, né? E É, essa é uma cultura muito prejudicial, né? sim, Porque às vezes é justamente a pessoa, ela já coloca, a gente estava falando essa questão da mente aí, né? Ela já coloca na cabeça dela que para fazer atividade física ela vai depender de tempo para ir até uma academia, trocar de roupa, depois tomar banho, depois lavar cabelo, e que isso não dá tempo, né? Mas é importante salientar isso aí que você falou também, que você não precisa de 1 hora, 2 horas, né? Você pode se organizar, né? Cada um organiza a coisa do seu jeito, no seu tempo, porque a importância da atividade física é de vida, né? Na verdade, eu acho que é isso, né? Ela nos traz uma vida de qualidade, né? sim. E sem o fortalecimento, gente, e o alongamento, né? A gente não está falando aqui, né, Isa, de alongamento de bailarinas, de ginastas, né? Nada disso. A gente está Muito pelo falando de um contrário. alongamento, né? O que a gente precisa ter é um equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre todas essas atividades que a gente pode ter, né?
A questão de você ser extremamente forte te torna rígido. O cara Aham. que faz aquela musculação exagerada, E né? anda até assim, né? Músculo, Parecendo um macaco. mas aí não consegue nem colocar a blusa sozinho, uma camiseta, né? Tem uns caras que são tão fortes que eles têm dificuldade Isso. de fazer o movimento de tirar, o movimento mesmo, de você cruzar os braços na frente do corpo e tirar a camiseta. Ele não consegue, porque é tão largo, né? Todo É, aquele conjunto de ombros muito largos. E o que acontece com uma pessoa dessa? Ela fica rígida. A rigidez também é, não é legal. Uma pessoa muito flexível também é problemática. Por quê? Porque ela não vai ter sim. força na articulação e ela não vai ter o ponto da articulação na hora que ela vai fazer um exercício de força, por exemplo, se ela pegar muito peso, ela pode fazer uma lesão na É, articulação. Então, assim, não é é, o equilíbrio de tudo é que é. vai te dar uma Nem de boa mais, saúde. nem de menos, né, Isa? Exatamente. E assim, você falou, eu É. tenho 5 hérnias e faço exercício, faço É. atividade. Se você não fizer, você Uhum. vai piorar a sua Vou ficar qualidade. na cama, né? É, com O que você vai certeza. fazer É. com uma hérnia, né? Você tem que fortalecer e alongar, porque operar Ó, em um, é. né? Então você Eu vai ficar também fazendo o não. quê? Hã? Eu também não concordo em cirurgias, não. Não. E assim, a má postura ela vai trazer dor crônica, contratura muscular, ponto gatilho, dor de cabeça. Ela traz É, uma coisa boba, assim, parece boba, né? Mas ela traz déficit de equilíbrio, porque a pessoa, ela fica... Você já parou para prestar atenção como que você cruza o braço, como você cruza a perna? A gente cruza sempre a mesma. E aí a gente não entende que geralmente. não tem um equilíbrio legal dos dois lados. Então eu falo, coloco as pessoas para fazer uma postura de equilíbrio na aula, e as pessoas falam assim: ah, eu consigo, o meu lado esquerdo é melhor, ou o meu lado direito é melhor. Por quê? Porque a gente tem hábitos e a gente não Sim, percebe que faz isso. Então, nós precisamos, de novo falando deles, cuidar dos nossos hábitos e procurar colocar bons hábitos na nossa vida. Então, assim, a nossa energia depende muito do que a gente se alimenta. Então, assim, do que a gente sim. se alimenta em todos os sentidos, né? De como a gente se alimenta, qual é a energia dos nossos alimentos, que tipo de alimento a gente come. A gente está comendo alimentos mais vivos para termos energia, conseguirmos a energia sutil desses alimentos, ou a gente prefere aquela comida pronta, aquele sanduíche, aquela pizza, né? É, Isso não é, tem vida, né? E aí, qual é a energia verdade. que você tem? Aí você se prostra e não entende porque você está prostrado. Você está prostrado, você não tem Aham. energia. Agora, tem uma coisa muito interessante que aí as pessoas podiam se ligar, é que o nosso cérebro, para focar na solução, focar em solução de problemas, focar na solução e não ficar olhando o problema, ele precisa de Uhum. 15 watts de Oi, potência. Cris. 15 watts de potência. Sabe quando? Quem que manda 15 watts de potência para o cérebro? O seu corpo. Com que energia que você vai mandar esse 15 watts de potência para o seu corpo para você focar na solução? Você tem Aham. que ter uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade física. Então, se você não tiver isso, ah lá, a Gabi é minha filha, entrou também. Oi, filha. Ah, oi, Gabi. Que bom que você está aqui com essa mãe linda sua que eu amo. Oi, filha, gratidão. Então, Pois é. se você vai vendo que uma coisa se costura a outra, sabe? Uma coisa linka a outra. Mas a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Começa lá. Você já reparou que você vai tomar um copo d'água, você não consegue terminar de tomar o copo d'água sem ter pensado em várias coisas, menos ter Incrível, né? bebido a água, você não consegue fazer as coisas. Então, eu vou tomar banho, eu vou sentir a água no meu corpo, eu vou perceber o perfume do sabonete que eu estou usando, do shampoo, eu estou no meu corpo. Não, daqui a pouco você já está pensando no que você tem que fazer, você não fica presente, entendeu? Desse Porque a jeito. mente não É, permite que a gente faça isso. Então, a gente precisa ir mudando aos poucos. E quando você lembrar, você fazer. Não precisa ser o tempo inteiro, mas precisa tentar ficar um pouco mais presente naquilo que você está fazendo. E ficar com essa ideia de tentar um hábito novo. Um hábito que você vai poder fazer todos os dias.
sabe? Uma coisa nova que você possa fazer todos os dias. Eu vou a pé para o trabalho todos os dias, vou e volto. À tarde eu vou de carro, sei lá, eu vou de carona, mas de manhã, tá chovendo, tá frio, tá isso, tá aquilo. Meu, não importa, você tem que pegar aquele hábito e você tem que tomar aquela decisão e colocar para, porque se você não fizer ele por 3 meses, Uhum. você vai sucumbir, você vai acabar voltando e não vai conseguir dar sequência naquele hábito. Eu Uhum. estou fazendo um Mais curso. uma amiga minha aqui, Elisa. Que bom que você está A aqui. Saudades de Sandra também, você. então, Um que legal. beijo. Oi, Sandra. Então, assim, ó, eu comecei a fazer um curso. E quando eu comecei a fazer esse curso, o cara falou que eu podia assistir o curso gravado. Então, eu falei, ah, beleza. E o curso era das 4h30 da manhã às 6. Falei, ah, dá para assistir gravado, beleza. Só que gravado, eu comecei a não ter tempo de assistir depois. Então, eu comecei a assistir Uhum. às 4h30 da manhã. Ele mudou para as 4. Começou às 4 da manhã, das 4 às 6. E Aham. já faz assim uns 2 meses que eu estou fazendo isso e o meu corpo começou a acostumar, porque antes eu falava assim, É. eu não consigo dormir cedo. Eu tinha isso comigo, eu não consigo, eu ia dormir Aham. meia-noite. Cara, hoje eu não vou dormir É. mais meia-noite, não dá, porque eu Aham. mudei um hábito. Mas você só consegue fazer isso se você mudar esse hábito, entendeu? Você tem que pôr um propósito e continuar. Oi, Laine, tudo bem? Então, assim, os nossos propósitos, quando você tem aquilo como você quer muito alcançar alguma coisa, É, você tem que querer, né? você tem que falar, não, esse é meu, eu vou Sim. cuidar disso na minha vida, eu vou dar esses 10 minutinhos para cuidar da minha saúde, eu vou dar essa meia Eu hora, essa falo hora. sempre, sabe, Isa, sobre essa questão, porque eu falo que é a culpa, sabe? Tudo é culpa de algo ou de alguém. E nunca a pessoa toma a responsabilidade, eu falo que é as rédeas da própria vida, né? E Sim, aí eu falo sempre, né? Como que você quer ter uma mudança na sua vida se você continua fazendo sempre a mesma coisa? Só vai mudar se você mudar a sua atitude, os né? resultados vão ser sempre os mesmos, né? Exatamente, né? Não tem como ter algo diferente sem continuar fazendo a mesma coisa. Não vai mudar nada, né? Então a pessoa precisa realmente acreditar nela, se empenhar, porque é como você disse aí, tá? Levantar 4h30 da manhã é fácil. Tem pessoas que já trabalham e já levantam há muito tempo, já acostumaram, né? Agora, você começar a fazer isso, ou seja, é uma mudança de hábito, não é fácil. Você tem que realmente ter o foco e falar, não, eu quero isso, porque isso vai me trazer um benefício, né? Então, Sim. acho que falta muito esse compromisso das pessoas, esse bom senso de cuidar de si, né? De tirar esse tempo mesmo para isso, sabe? O Adri, tem gente que fala assim, mas eu não sou disciplinado. Mas isso não é uma verdade. Todo, Aham, todo ser humano é disciplinado, porque você quer um exemplo de disciplina? Estudou. Para você ter estudado, você teve que acordar cedo e ir para a escola, anos da sua aham, vida a fio. Então você aham. não vem falar que você não é disciplinado. Hoje você fala assim, ah, mas hoje as faculdades são online. Não, mas independente, você teve que É, passar toda a tua vida fazendo uma disciplina, porque senão você não teria terminado é, a, a sua jornada, nada, né? né? Então, nada É, na vida. aham, Então, não dá nem para dar essa desculpa, entendeu? Então, você tem toda a é, razão. A gente tem que assumir essa responsabilidade sobre nós mesmos. Sempre que a gente pode jogar a culpa no outro, fica mais fácil, né? Então, sim, é. se você É quer. muito mais fácil, mas só porque também tem uma coisa, né? Eu falo, você joga a culpa no outro, aí o outro decide por você, e aí nada é do seu jeito, é sempre do jeito do outro, então você não tem vida, né? Então Sim. tem que pagar o preço. E aí, quando você fala, né? A gente, o que a gente faz disso que a gente chama de vida, né? Esse fluxo, porque Adri, nós vamos ter, todo mundo vai ter problemas, todo mundo vai ter suas dores e como você vai enfrentar isso? Voltamos no É. enfrentamento do estresse, Isso. né? Que O- são
são realmente os pilares de uma vida saudável, né? Como a gente faz com isso? O que é que a gente faz com isso? Qual é a nossa escolha? Então, quando você começa a fazer um trabalho mais voltado às o yoga, por exemplo, que nosso objetivo é ir para esse estado meditativo. Então, quando você, mas eu não consigo ficar em silêncio, eu não consigo ficar sentado por tempo. Não consegue, no começo você não consegue. O seu corpo, a mente começa a mandar mensagem para o corpo falando assim, coça aqui, coça ali. Mas coça, sabe? Não é que você tem que ficar ali estático. Uma hora você vai conseguir ficar, mas não precisa ser isso imediatamente. E fica um tempo, fica 1 minuto, no segundo dia você tenta ficar 2, depois você tenta ficar mais tempo. O importante é você começar. E quando você cria o hábito, aos poucos você vai aumentar essa rotina. E quando você consegue observar algum pensamento seu que você percebeu que você não estava em silêncio, é a melhor hora, é hora de comemorar. Sabe por quê? Porque, na verdade, você começou o processo. Porque o que acontece? Quando você observa os seus pensamentos, você começa a perceber o que é que você estava pensando. E tem um estudo muito legal que fala que nós repetimos 95% dos pensamentos que a gente tem hoje, a gente já pensou ontem. Olha que chato isso. Você só tem 100% de chance de fazer um novo. Cara, isso é muito louco. Então, tudo que te incomodou ontem vai te incomodar hoje, vai te incomodar amanhã. E se você não parar e não ver isso que está acontecendo, você nunca vai sair dessa roda viva e você não vai ter os tais dos bons resultados que você falou. Nem na sua saúde, nem no seu trabalho, nem nos seus relacionamentos, porque os nossos relacionamentos vão melhorar de acordo com a qualidade da nossa presença. Se eu entrego a minha presença naquele momento, ela vale a pena. Então, tem pais que falam assim, nossa, eu só tenho hora do almoço para ficar com meu filho. Mas se ele realmente der qualidade para aquele momento, ele vai fazer diferença. Tem valor, né? Isso, exatamente. Então, assim, nós precisamos valorizar um pouco mais essa coisa de ter qualidade em tudo que a gente faz, no momento em que a gente está, com quem a gente está. E isso é muito importante. Valorizar família, valorizar os amigos, né? Valorizar as relações. Falando em valorizar a família, oi, Má, minha sobrinha entrou aí. Eita! Me Tem gente querida, né? Tá aí. Dando uma força lá. Isa, você acredita que a gente só tem nem mais 3 minutos mais? O Agri, eu falei que nós duas juntas, eu não sei nem se eu consegui te ajudar no tema, entendeu? Porque eu falei assim, a gente tem Sim, claro. Claro, mas é porque é muita coisa que rola. Na verdade, é um bate-papo e a gente vai falando sobre outras coisas que vão surgindo dentro desse tema e falou super bem. Então, assim, é isso mesmo, né, pessoal? Olha só, é prestar atenção em você, né? Então, esse alinhamento postural aí, né, voltando aí para a gente caminhar para o final, é fortalecimento e alongamento, é má postura, né? Às vezes pode ter sido algum incidente que aconteceu, algum acidente, né? Alguma coisa desse tipo também pode acontecer. Mas é importante você cuidar disso sempre, desde já. Não deixa para amanhã, porque se você fizer hoje, amanhã já vai estar bem. Se você deixar para amanhã, amanhã vai estar pior, né? Sabe, Isa, cuidar da postura é muito mais do que essa coisa simples do alinhamento, porque isso também envolve melhorar todo um conjunto de sistemas e órgãos do nosso corpo humano. Então, não é só isso, porque algumas pessoas sentem refluxo, pode ser efeito de uma má postura, as esofagites, tudo isso pode ser efeito de uma má postura. Então, cuidar da postura não é só uma questão de estar alinhado, de ser estético, isso ou aquilo. Não, é uma questão de saúde. Então, eu agradeço muito a você, minha querida, de ter me chamado para a gente falar um pouco sobre esse assunto e debater sobre tantos assuntos aí. Foi um prazer enorme. Eu que te agradeço demais, foi muito bom. E a gente vai marcar outros dias, né? Porque a gente precisa de mais tempo para falar, né? E assunto é que não falta, né? Então, Nem vi passar. pessoal,
Eu vou ter que, já encerrando aqui, porque senão eles vão nos cortar. Não vi Quero uma avisar. pergunta. Então, eu Eu acho não que a gente vi. não tem tempo, não. A gente não tem nem É? 1 minuto. 28 segundos. 28, Ah, 25 tá segundos. bom. É. Querida, Pessoal, então, ó, próxima aula a gente vai ter a Cris Braga, coach, vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Vai ser muito bacana, tá? Isa, beijo enorme para você. Pessoal, muito obrigada pela presença. gratidão. Muito importante a presença de cada um de vocês. Gratidão enorme, tá? Por todos estarem aqui. E, ó,